Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre varas de pesca. Por quê? Porque na verdade a gente recebe muitas perguntas durante as transmissões do Deconto de Pesca sobre os equipamentos que a gente usa. E uma delas, obviamente, é sobre quais as varas que a gente usa para nossas pescarias. Ao invés de eu simplesmente falar para vocês que eu uso vara X com característica Y, eu acho que é mais importante a gente ensinar primeiro a você entender como está descrito nas varas de pesca cada uma das características dela, e num segundo vídeo explicar de maneira mais detalhada como escolher a melhor opção dentro das variações possíveis dentro de uma vara de pesca para atender a sua pescaria, beleza? Vamos começar hoje aqui falando basicamente sobre as informações que existem descritas nas varas de pesca, tá ok? Mas antes de começar, eu quero que vocês acompanhem até o final esse vídeo, porque no final eu vou fazer duas perguntinhas para vocês, onde a gente vai medir um pouquinho como é que está o conhecimento do pessoal e poder também tirar essa dúvida que muita gente tem, mas pouca gente às vezes se atenta de perguntar, beleza? Então vamos lá, galera. Para começar, eu tenho aqui minha vara modelo, digamos assim, para usar das informações para poder explicar o que elas significam. Você está vendo aí na tela que tem algumas informações descritas aqui nesse equipamento, beleza? Nesse caso aqui, ele não tem nenhuma nomenclatura em inglês relacionada a tamanho, a peso, mas você consegue deduzir, obviamente, se você souber o que cada uma dessas coisas significam, beleza? Por isso que eu peguei essa vara como um exemplo. Então vamos lá, a primeira informação que eu tenho aqui é um 6'3 duplo apóstrofe, certo? O que isso significa? Bom, esses são os sinais que referem-se a pés, no primeiro caso, e a polegadas no segundo caso. O que é isso? Isso é uma unidade de medida, tá certo? Uma unidade de comprimento. É o padrão mundial em equipamentos de pesca que se usa em pés e polegadas para falar em tamanho, certo? Então, nesse caso, para você saber exatamente o tamanho do seu equipamento em centímetros ou em metros, caso prefira, está aqui na tela o que corresponde um pé e o que corresponde uma polegada. O pé é aproximadamente 30 centímetros e uma polegada é 2,54 centímetros. Beleza? Eu não vou entrar agora em detalhes sobre o que o tamanho da vara interfere na sua pescaria, porque isso vai ficar para o nosso próximo vídeo. Mas essa informação aqui é uma informação muito importante, dependendo do tipo de pescaria que você vai fazer, e ela está sempre, ou quase sempre, eu vou falar assim, demonstrada em pés e polegadas. A segunda informação que a gente tem aqui são números seguidos das letras LBS. Então a gente tem aqui 8-17 LBS. O que é isso aqui? Assim como pés e polegadas é a unidade de comprimento das varas de pesca tradicional no mundo, a unidade de linhas recomendadas, peso, digamos assim, de resistência de linha, é em libras, tá certo? Uma libra corresponde a 453 gramas aproximadamente. Então o que isso quer dizer? Que essa vara, esse equipamento, ele é recomendado para linhas de 8 até 17 libras. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso aqui embasa uma das minhas perguntas para vocês, beleza? A terceira informação que a gente tem aqui, que vocês estão vendo aí na tela também, é uma fração seguido das letras OZ. O que isso significa? Isso aqui ele indica o peso de isca mínimo e máximo que esse equipamento arremessa com segurança, tá certo? Então aqui eu tenho 1/8 de onça, uma onça corresponde a aproximadamente 28 gramas, certo? Então 1/8 de onça até 3/4 de onça. É só fazer a conversão para você saber qual é o peso mínimo de isca que você pode arremessar com esse equipamento e o máximo. A quarta informação que eu tenho aqui é action. Action, na verdade, significa do inglês ação, né? Que significa qual é o comportamento dessa vara quando ela é colocada em ação, literalmente. Então, no momento do teu arremesso ou no momento em que você está trabalhando com o peixe, essa vara ela é colocada em ação, certo? Ela sofre uma força, né, corrente da linha que passa pelos passadores, e essa força faz uma deformação nesse blank, certo? Ela pode ter vários graus de ação indicadas na vara. Então, por exemplo, quanto mais próximo à sua ponteira, mais rápida é a resposta dessa vara
alguma coisa que acontece na ponta da tua linha. E quanto mais próxima do seu cabo, aqui atrás, esse movimento, essa deformação, mais lenta é essa resposta. Quer ver um exemplo aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma vara que eu uso em várias das minhas pescarias, que é uma vara, ó, você vai ver na tela agora ali, ela está denominada como EX Fast. O que isso significa? Extra Fast. É extremamente rápida. E você vai ver que essa vara aqui, ela tem a dobra dela, o início da dobra dela mais próximo à ponteira. Isso significa que ela é mais rápida. Nesse outro caso aqui, ó, mais uma para a gente poder fazer uma comparação, esse equipamento aqui ele é uma vara mais lenta. Ó. Repara que a curvatura ela já parte mais ou menos do meio desse equipamento, uma vara média ou moderada, como o pessoal costuma falar, certo? Isso aqui também é de extrema importância para a sua escolha. Porque cada tipo de peixe, cada tipo de isca tem uma melhor configuração desse tipo de ação para você realizar uma pescaria mais eficiente. Quer ver um exemplo? Se eu estou pescando um peixe com uma boca, uma dentição e uma boca muito óssea, muito dura, é muito difícil que eu faça com que o anzol ou a garateia penetre na boca e você ferre esse peixe, correto? Por exemplo, a traíra, que é um peixe nacionalmente pescado. Então é imprescindível que para uma pescaria de traíra de bastante rendimento, você tenha uma vara com uma ação rápida. Por quê? Quando eu estou trabalhando a minha isca lá e a traíra bateu, eu tendo uma velocidade de fisgada, velocidade de resposta daquilo que está acontecendo na ponta da minha linha, eu tenho mais chances de poder fisgar ela, ok? Agora, aproveitando esse gancho, existe um outro fator que o pessoal às vezes costuma confundir com a ação, mas que não tem nada a ver com a ação, que também é muito importante na sua escolha. Como, por exemplo, o nosso próximo item aqui, ó, Power. Isso aqui significa a potência do seu blank, certo? Diferente da ação, isso aqui não importa se o blank deforma mais próximo ao cabo, ou mais próximo à ponteira, ou no meio. Isso aqui refere-se exclusivamente à resistência do seu equipamento em situação de uso, em situação de, por exemplo, um peixe na linha ou até um enrosco, né? Qualquer coisa que esteja colocando a vara, acionando a potência dessa vara, certo? Essa vara aqui, ó, como vocês podem ver, ela é uma Power Heavy. Ela está, na verdade, bem no limite de uma vara média para uma vara Heavy, que significa pesada, certo? Porque é uma vara de 17 libras. Então, essa potência, esse Power, na verdade, é a força que ela resiste quando colocada em ação. Então, por exemplo, voltando à fala da traíra, que a gente estava falando anteriormente, que precisa de uma vara de ação rápida, eu também preciso de uma vara potente. Porque ao fazer um movimento brusco de fisgada e a boca dela é muito dura, eu preciso de uma vara com uma consistência que seja forte o suficiente para que resista a esse movimento e faça com que o anzol e a garateia possam ferrar o peixe. Se eu estiver usando, por exemplo, uma vara de 10 libras, vamos colocar assim, que é uma vara mais leve, mesmo que ela tenha ação rápida, quando eu fizer o movimento de fisgada na traíra, a força correspondente lá na ponta não vai ser suficiente para fisgá-la na maioria das vezes. Você pode pegar uma traíra com uma vara de 10 libras? É lógico que pode, mas você pode ter certeza que o seu parceiro do lado, com uma vara mais potente, também de ação rápida, vai ter mais rendimento nas fisgadas e vai tirar mais traíras do que você. Então vamos lá, essas foram as informações contidas aqui na vara. Alguns equipamentos, como tem esse aqui, por exemplo, ele consta também o modelo do blank, ou o modelo do produto, se ela for uma vara de linha. Essas aqui são varas customizadas que eu uso, mas varas de linha, como por exemplo, essa aqui é uma vara comercial. Então ela tem aqui, ó, repara lá na imagem, ó, o modelo do produto, HM55. Isso aqui significa, normalmente, eles colocam a descrição do carbono que é utilizado. A fibra de carbono, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão vai ficar um negócio muito técnico, fora do padrão do que a gente está querendo para esse vídeo, mas existem vários módulos de fibra de carbono que são usadas nessas varas de pesca. E lembrando que eu estou falando das varas de pesca de alto rendimento das nossas pescarias com iscas artificiais. Tá? A gente não está falando em varas de pesca de fibra de vidro ou de varas maciças que também usam o carbono, mas que não são usadas na maioria das vezes das pescarias que nós estamos acostumados a fazer, certo? Então essas informações que contém aqui, às vezes,
é do tipo da fibra de carbono usada. Aqui está o modelo, por exemplo, ó, esse RPB PL66CNH. Isso aqui, na verdade, é muito mais a identificação desse produto por parte da empresa que fabrica, para que seus clientes possam fazer os pedidos na fábrica, né, ou na loja, de acordo com o código, né? Ele não precisa mencionar todas as características daquela vara para poder montar um pedido. Ok? Então as informações que realmente importam dentro dessas variações de informações dentro da vara de pesca está aqui, ó. É o tamanho da vara, a linha recomendada a ser usada nela, o tamanho, ou melhor, o peso mínimo e máximo de isca, a ação dela e a potência dela, que podem variar entre si aqui, não tem nada a ver exatamente uma coisa com a outra, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Se vocês tiverem dúvidas, vai ser um maior prazer poder responder para vocês, é só mandar aqui nos comentários. Mas agora vem as minhas duas perguntas aqui para ver quem que está afiado com relação a esse assunto. Vamos lá. Essa vara aqui, ela indica linhas de 8 a 17 libras. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que significa esse limite máximo e vai ficar a minha pergunta com relação ao limite mínimo. Limite máximo dessa linha, dessa vara com relação às linhas é o seguinte. Imagine que eu tenho uma carretilha instalada no cabo da minha vara, ok? A linha está passando por todos os passadores, certo? E eu tenho aqui nessa ponta a linha presa a um ponto fixo ao chão, por exemplo, tá? Se eu travar essa linha aqui na carretilha, eu não vou deixar o freio da carretilha agir, ok? Ela vai estar travada. A partir do momento que eu começo a suspender essa vara em ângulo reto com relação ao chão, porque lembrando, só fazendo um parênteses, o principal motivo do pessoal quebrar uma vara de pesca você arremessou, pegou um peixe, está trabalhando o seu peixe. É muito importante que você mantenha a linha em torno de 90 graus em relação à sua vara, à sua ponteira, ao seu cabo, digamos que ela vai estar envergada, correto? Mas imagine que é uma linha reta aqui, essa linha tem que estar sempre a 90 graus. Dessa forma, a vara vai trabalhar de maneira correta e você não vai exceder aquilo que ela pode oferecer para você em termos de resistência. À medida que você vai trazendo o peixe, obviamente, esse ângulo dessa linha ele vai diminuindo se você manter a vara no mesmo ângulo na sua mão. Então é importante que você também vá baixando o ângulo da vara, para que à medida que essa linha vai chegando, a vara não sofra demais. Aonde que o pessoal quebra o peixe? Ele está trazendo a vara aqui para cima, o peixe está chegando perto dessa linha, vem se aproximando do teu corpo e a vara está lá em cima. Nesse momento, a pressão aqui em cima, em vez de estar 90 graus, ela está aqui, ó. Imagine que esse ângulo, aqui vocês vão conseguir enxergá-lo. Esse ângulo aqui é muito menos do que os 90 graus que precisaria, ó. E é nesse ponto que você vai quebrar uma vara. Então, às vezes, com um peixe leve, o pescador dá uma bobeira dessa e quebra o equipamento e é mau uso do equipamento. Mas então vamos voltar lá. Eu estou lá com a minha linha presa na minha carretilha, a linha está presa ao chão e a gente começa a pressionar, vamos fazer aqui assim, ó, pressionar ela para cima, mantendo os 180 graus em relação ao chão e 90 graus em relação à linha. Quando atingir o peso de 17 libras, a vara está no seu limite seguro de funcionamento. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer tipo de força excedente a essas 17 libras, a estrutura da vara vai estar comprometida. Vai estar possivelmente podendo ser comprometida. Não quer dizer que esse número seja muito exato, porque depende de fábrica para fábrica, qualidade de fibra de carbono para qualidade de fibra de carbono. Existem empresas mais preocupadas com a qualidade, existem empresas menos preocupadas com a qualidade, e não vem ao caso entrar nesse mérito, mas é o que a recomendação indicada pela fábrica coloca a sua vara em risco acima dessa libragem. Então, em teoria, se você coloca uma linha de 17 libras, quando você atingir esse peso limite e forçar um pouco mais, a tendência é que a linha arrebente e a sua vara continue intacta, correto? Lembrando sempre que existe essa variação e nem todas as linhas também correspondem exatamente à libragem que elas indicam na sua embalagem.
As linhas também sofrem algumas variações com relação à mudança de bitola no mesmo carretel, então são medidas aproximadas, ok? Mas enfim, se você descobriu que a medida máxima, digamos, é o limite de potência dessa vara, quando colocada em ação com a linha travada na sua carretilha, por que existe um limite mínimo de libragem de linha recomendada? Porque, em teoria, a linha mais fina eu tenho um arremesso melhor, né? Com a linha mais fina, obviamente eu não vou chegar nessas 17 libras de potência, a linha vai romper antes. O que acontece que eu não posso usar uma linha com menos de 8 libras? Então essa é a minha primeira pergunta. A que se refere essa informação mínima de libragem de linha recomendada? Pergunta 1. Agora vamos para a pergunta 2, galera. Com relação ao peso de arremesso. Peso de arremesso. Eu tenho aqui indicado que essa vara arremessa iscas de 1/8 de onça e seriam 3,5 gramas, é isso? Vamos fazer a conta aqui, 28 por 8 por 4 dá 7, 3,5. 3,5 gramas a 3/4, 3/4 daria 8, 21 gramas, correto? É isso aí. O que quer dizer essas duas quantidades? Eu vou explicar também a questão do peso máximo e você me respondeu por que existe um peso mínimo. O limite de peso máximo, nesse caso aqui, 3/4, então 3/4, como a gente falou, 28 gramas divididos por 4 dá 7, vezes 3 dá 21. O limite de arremesso dessa vara é 21 gramas. O que acontece se eu arremessar um peso acima? Se eu fizer... Vamos explicar primeiro o que acontece durante o arremesso. Quando eu faço um arremesso, inevitavelmente eu coloco essa vara em ação. Então quando eu faço um movimento de arremesso, por exemplo, por cima da cabeça, nesse momento que eu trago para trás e acelero para frente, a vara entra em estado de ação, ela é colocada em ação por conta da inércia e do peso exercido pela isca, e quando eu lanço para frente, ela ajuda na resposta a essa ação dada a impulsionar a isca para frente. Então você não faz o arremesso simplesmente com o seu braço, você faz o arremesso usando a potência da sua vara. O que esse limite máximo de peso quer dizer, de peso a ser arremessado quer dizer? Quer dizer que se você usar acima dessas 21 gramas ou desses 3/4 de onça, num arremesso extremamente forçado, você está colocando em risco o teu equipamento. Então imagine que eu coloco aqui 1 onça, que significa 28 gramas. Se eu fizer um arremesso extremamente forçado com essa vara, eu tenho um risco considerável de quebrar o meu blank, tá? Isso não significa, ok? Lembrem disso, não significa que eu não possa usar iscas com um peso maior do que o recomendado. Mas aí é muito importante que você respeite o trabalho, a ação da vara no momento do seu arremesso. Então, por exemplo, não é incomum que numa pescaria, por exemplo, de robalos, vou pegar aqui uma opção aqui, vara de 6,14 libras, ela arremessa o máximo de meia onça, 14 gramas, ok? Não é problema eu usar um camarão jig head, por exemplo, de 17 ou de 20 gramas, numa situação de corredeira de maré muito forte, que eu preciso de mais peso para chegar no fundo, sem quebrar essa vara, não é problema nenhum. Só que eu não posso forçar o arremesso. Eu tenho que fazer um arremesso mais pendular, mais delicado, sem forçar a ação da vara, e que aí eu consigo trabalhar, depois vou trabalhar o peixe e tudo mais, não tem problema nenhum, tá certo? Mas é muito importante você prestar atenção nessa informação, porque se você fizer um arremesso forçado, um arremesso longo, não extrapola o que está recomendado aqui. Mas agora vem a minha segunda pergunta. Por que eu tenho um peso mínimo de arremesso, que nesse caso aqui é 1/8 de onça? Me diga, qual que é o problema? Você não tem o risco de quebrar a vara? O que pode acontecer aqui com esse... Se eu não usar algo que alcance esse peso mínimo, por que eu não vou conseguir arremessar? Então, galera, esse vídeo está chegando ao fim, ficam aí as duas perguntas, relembrando, por que existe a indicação mínima de libragem de linha indicada para isca? E a segunda pergunta, por que eu não posso arremessar uma isca com menos do que o indicado como peso mínimo de arremesso dessa vara? Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui as suas opiniões, as suas respostas também. E caso tenha alguma dúvida, vai ser um prazer poder responder todos vocês. E em breve nos vemos no vídeo resposta dessas perguntas e depois também no nosso vídeo aprofundado sobre cada característica e como escolher o seu melhor equipamento.
Valeu, galera, muito obrigado a todos e até a próxima.